Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, se vocês quiserem então, iniciar essa aula fazendo alguma pergunta da aula anterior, que foi introdutória, fique à vontade, tá bom? Algum ponto que chamou mais atenção, ou alguma abordagem, algum trecho que eu abordei e vocês querem que acrescente mais alguma informação, fique à vontade aí, se algum de vocês quiserem aproveitar o comecinho agora para iniciar. Não vale nota, não tem problema. Tá bom, então. Eu percebi, que na prática isso raramente acontece, pelo menos nas igrejas que eu passei, nos lugares que eu já passei, essa questão do discipulado, eu vejo que é uma falha muito grande dos líderes, aquela questão de aceitar Jesus e aceitou e dar um curso rápido e também depois não acompanhar. Nossa, eu achei é uma coisa tão óbvia e a gente não presta atenção nisso, Sim. Então, eu queria só deixar registrado que isso foi uma coisa que é óbvia, mas a gente pouco vê, Pelo Sim. menos aqui na Redondeza, onde eu já visitei, onde eu já congreguei, Que se você não tomar cuidado, a pessoa não volta nunca mais, porque não tem um amparo, também não tem esse discipulado. Sim, a gente precisa pensar, irmã Elaine, obrigado por levantar essa questão. A gente precisa pensar assim, um novo convertido, uma pessoa ganha para Cristo, ela nasce de novo, ela de fato é semelhante, espiritualmente falando, Claro, isso aqui é de uma forma simbólica, ela é semelhante a um bebê que chegou ao mundo, Que está nascendo. Então precisa de todos os cuidados, porque senão a criança morre lá. Se deixar a criança ali sem cuidados, ela vai morrer nos primeiros dias de vida. Então precisa lá de fato quem a alimente, quem troque, quem dê banho, enfim, quem cuide, porque é um bebê, é incapaz de se cuidar, não tem essa condição, física, emocional, intelectual, psicológica, não tem, é um incapaz, Tanto é que quando acontece aí algumas tragédias, de morte de bebê por um abandono ou omissão, como fala, o Código Penal lá, enfim, a descrição do crime é abandono de incapaz, porque ele é um incapaz de se cuidar, não tem essa autonomia. Então, a gente precisa pensar como aquele que também aceita Cristo, É uma pessoa que precisa ser ensinada, precisa ser cuidada, precisa ser levada à maturidade, Precisa ser ensinada a andar, Não tem ainda, toda a condição de estar assim se relacionando de uma forma adequada com Deus de fato, A gente vai abordar aqui, essa necessidade do reaprendizado. Então, como a irmã falou, e assim, seria muito bom, quer dizer, já seria preocupante, mas se fosse só a região aí, tava bom, ou tava menos mal. Mas a gente percebe que é uma omissão mesmo, Nós, como igreja, como líderes e como pastores, a gente não considera essa importância, e é o que eu anotei aqui, não é uma opção, Não é algo superficial, não é algo assim como muitas vezes alguns pensam que a gente já deu um discipulado, porque encostou a pessoa lá 2, 3, 4 semanas ou 1, 2, 3 meses lá, deu uma série de lições e tá tudo certo, agora a gente já discipulou, ou porque teve 2 ou 3 conversas. Não é isso. O que a gente está abordando é esse discipulado como um acompanhamento a longo prazo, a médio e longo prazo. E talvez essa omissão, essa negligência, esse não interesse no discipulado é porque dá muito trabalho, é a médio e longo prazo, são nos bastidores, Isso geralmente, como eu falei, não é que você vai numa pregação ou numa escola bíblica, algo assim no coletivo. A gente vai ver que o discipulado, a proposta bíblica do discipulado
e para onde a gente vai caminhar é isso, é quando o indivíduo ele é cuidado, ele é levado à maturidade, né? É isso que a Bíblia mostra, ensina e mostra mesmo, que a gente vai ver que a Bíblia ela não tem apenas ensinamentos, né? Ela tem exemplos, né? Antigo e Novo Testamento, que o discipulado é feito dessa forma, né? Opa, mais um aluno aqui, Helenuce, está vindo. Uma Helenuce, bem-vinda, amada. Chegou aqui ainda no início, tá? Já tô com saudade daquele bolo lá. Isso aqui é só entre nós, né? Aquele bolo misterioso, aquela coisa assim que a gente entrega o jejum na hora, né? Propósito vai embora. Deus te abençoe, viu, minha amada? Bom demais estar com vocês ali, reunidos. Fiquei quase com a classe da teologia toda ali na Zona Leste, mãe, Elaine, tá vendo? Só que é para outra banda. Mas vamos lá, amados, falar das coisas espirituais. Então, essa necessidade, né, do discipulado, porque isso vai fazer toda a diferença, não só na qualidade de vida espiritual, no amadurecimento desse discípula de Cristo, mas isso assim inclusive isso pode afetar a eternidade da pessoa, né? Porque é ali onde é criado as bases da fé, né? Onde ali são formado, né, o alicerce para a vida cristã. Porque é muito difícil, é muito trabalhoso, depois de uma pessoa de 5, 10, 15 anos numa igreja, você ensiná-la, né, as coisas básicas. Isso acontece, né? A gente vai ver lá em Hebreus 5 e 12, 12, 13 e 14, se vocês já quiserem fazer as anotações, não foi nem o que eu anotei aqui para hoje, para agora, mas me veio na mente esse texto porque o autor dos Hebreus ele diz, olha, vocês já deveriam ser maduros pelo tempo que vocês têm, mas há uma necessidade de que vocês sejam ensinados nas coisas mais básicas do Evangelho, né? Ou seja, o autor dos Hebreus, ele dá na minha terra diz um carão, né? Um pito, dá uma bronca naqueles irmãos, porque eles já tinham tempo suficiente. E aí essa é a questão, né? Depois de um tempo, num contexto de igreja, absorve-se, aprende-se, conclui muita coisa equivocada a respeito de Deus, da palavra de Deus, do que é igreja, do que é evangelho, do que é, de fato, servir a Deus. E para desconstruir isso é um trabalho enorme, né? Então a gente peca lá no começo de não ensinar. E aí depois é um trabalho assim muito sofrido para você reeducar aquela pessoa que já muitas vezes já concluiu uma série de as suas verdades, né, para si e tirou só Deus sabe da onde ou de quem, e depois para retrabalhar isso é mais difícil, não é que é impossível. Aí vai depender muito da disposição do coração da pessoa de reaprender, né? Então quanto mais tempo no Evangelho, quanto mais funções e cargos títulos nós vamos recebendo nesse contexto de igreja, parece que o coração vai se endurecendo. E a gente parece que não tem mais aquela disposição do coração de aprender. Poucos hoje são pessoas ensináveis no contexto de igreja, né? O que eles acham é o que está ali e acabou. Tanto é que, entre brincadeira, mas falando verdade, os piores discípulos, as piores pessoas para a gente ensinar é pastor, é pregador, é professor, é gente que tem título e é gente que tem 250 anos num contexto de igreja. Porque o coração já não tem mais aquela disposição. A grande maioria, estou falando, tem as exceções, mas a grande maioria. Então assim, a gente peca lá no começo, né? E infelizmente essa constatação da irmã Elaine é uma constatação quase que generalizada no nosso contexto de igreja, né? Mas é isso que Jesus ele diz para a gente fazer. Então o discipulado não é uma opção, tá? Para aquele que se relaciona com Jesus, não é uma opção, mas é essencial para aquele que nasceu de novo. O Evangelho, como eu disse aqui, é uma reeducação, né, para se viver a vontade de Deus. E para que isso seja possível, é preciso aprender a desaprender para aprender, que é isso que eu estou falando até agora, né? Pessoas que elas não aprendem a desaprender. Muitas vezes quando chega num contexto de ensino, que não é um contexto muito comum nas igrejas, as igrejas têm muita celebração. Nosso contexto é de celebração, né? A gente celebra, a gente festeja, é aquela alegria toda e tudo mais, mas ninguém vive de festa, ninguém vive de celebração, ela faz parte do nosso contexto litúrgico, do nosso contexto de vida cristã. A gente se alegra, a gente, né, tem esses momentos. Porém, não é aqui que se cresce, não é aqui que se é edificado. As celebrações, elas são momentâneas, é aquele momento onde você ali, né,
extravasa as suas emoções, ali você chora, ali você se alegra, ali você adora a Deus e louva a Deus ali com todas as forças do pulmão, né, dos pulmões e tudo mais, mas aquele é um momento, muitas vezes aquilo se perde quando se sai, não é que se perde em si, mas aquilo não é uma edificação para quando você sair daquele contexto, enfrentar a vida real do dia a dia, os desafios do discípulo de Cristo nesse mundo hostil. Então essas celebrações, elas são paliativas, né? Elas são momentâneas, elas não edificam porque muitas vezes não há um cunho instrutivo, não há uma proposta de ensino. E eu não estou falando de cada culto uma aula, não é isso, mas que cada ajuntamento nosso tenha um conteúdo que edifique as pessoas, né? Aqui é uma das ferramentas para o discipulado. Então o discipulado é um conjunto de mecanismos, né? Eu não estou colocando apenas uma coisa ou outra. Você tem a principal, é o que gira em torno daquilo. E o que gira em torno do quê? Do relacionamento individual entre o discipulador e o discipulando. Aqui é o pivô do negócio, aqui é a base, né? Só que você tem em torno disso, você tem outros mecanismos, né? Para você edificar a pessoa e discipular a pessoa. Mas o principal é o relacionamento pessoal, né, de uma pessoa com outra pessoa, um mais maduro, fato, claro, né, um mais experiente na vida cristã, um mais experiente na vida também, né, isso é importante, né, a experiência de vida mesmo, amadurecimento de vida, também contribui bastante para a compreensão do evangelho e para que discipule outras pessoas. É claro que uma pessoa mais nova, de idade, faixa etária, pode até discipular uma pessoa mais velha, né, na faixa etária. Isso, por exemplo, aconteceu com o Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, né? Ele tinha lá um público, uma igreja que ele discipulava, que tinham pessoas lá, talvez a grande maioria, fosse pessoas de mais idade do que ele. Tanto é que Paulo diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Ser exemplo no trato, na palavra, no espírito, na fé, na pureza. Então, Timóteo tinha, né, sempre teve, como hoje também tem, esse preconceito de que se a pessoa é muito jovem, talvez não consiga estar pastoreando, discipulando, ensinando. É claro, muito jovem, né, na faixa etária também vai complicar, porque não terá propriedade para falar de algumas dificuldades da vida por nunca ter passado, não tem... Né? Por exemplo, um jovenzinho aí de 20 e poucos anos, talvez não tenha experiência do que são os conflitos matrimoniais, né? E como encontrar caminhos para resolver, questões como criação de filhos, né? E lidar com pecados complicados, talvez não tenha essa propriedade, né? Talvez até por ser uma pessoa muito inteligente, dedicada à leitura, tem alguma coisa de teoria. Mas o amadurecimento, né, na vida cristã também está ligado ao amadurecimento da vida em si. Então junta-se essas duas coisas, né, esses dois aspectos da vida, e essa pessoa ela poderá discipular outra pessoa de uma forma mais adequada. Mas não só isso, tem que ter a disponibilidade dessa pessoa, porque tem que dispensar tempo, né? Tempo é uma coisa que hoje parece que as pessoas não estão querendo dispensar tempo para uma pessoa, né? Então os líderes e pastores, como eu disse, pregadores, enfim, eles querem alcançar todo mundo no atacado, ninguém mais no varejo, né? Querem assim sempre no, né? Que é mais fácil, né, meu irmão? É mais fácil, assim, você falar para 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, mas como eu disse, não há discipulado nisso. Isso aqui pode ser um acessório que contribua para o discipulado que é feito nos bastidores, no dia a dia da vida, nas crises, nas dificuldades que vai se apresentando na vida daquela pessoa, e aí o discipulador ele vai intervindo, ele vai reorientando, ele vai mostrando os caminhos, né? E como eu disse, isso para Jesus, vamos pegar o exemplo de Jesus, não que é uma regra, isso não é uma regra, mas só o exemplo de Jesus aqui para a gente ter uma noção. Jesus passou 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, discipulando 12 homens, diuturnamente, todos os dias, 24 horas por dia. Acordava com esses caras, dormia com esses caras, andava com esses caras 24 horas por dia. Imagina só, 3 anos e meio. Quer saber o final da história? 1 se mata, 9 abandona, 1 trai. Só para animar os irmãos assim, que querem discipular, né? Qual que é o resultado? É claro que eu estou falando a verdade, mas brincando por outro lado, é claro que Jesus, ele sabia muito bem que aquilo não era o final
do seu discipulado, da sua semeadura, né? Então, o texto lá de Isaías, se não me falha a memória, 53, alguma coisa assim, vai dizer que Jesus, ele soube qual seria o resultado da sua entrega, né? Tanto é que depois que Jesus morre, ressuscita, ascende ao céu, envia o Espírito Santo, né? E a gente vê lá os 30, 40 anos da igreja, ali a gente vê o resultado da semeadura de Jesus. Mas olha só o tempo que nós estamos falando. A gente está falando de 12 pessoas discipuladas ao longo do ministério de Jesus, que foi de 3 anos e meio. Um ministério curto, né, se comparado ao nosso. Eu estou no ministério aí talvez há 20 e pouquinhos anos, e Jesus ficou só 3, mas o impacto dele é infinitamente, né, diferente do meu, dos nossos, né, homens comuns como nós somos, né? Mas enfim, mas se a gente pega outros, por exemplo, Paulo, Barnabé, né, discipulando outras pessoas, o próprio Pedro, que deu bastante trabalho para Jesus também, talvez o que mais deu trabalho, né? E Jesus nunca desistiu de Pedro até o final e até depois do fim, como diz um amigo meu, né? Que Jesus morre, ressuscita, Jesus se apresenta a Pedro de novo e continua discipulado, quer dizer, não foi interrompido, né? Não foi abandonado, melhor dizendo, né? Foi interrompido por algumas questões, mas retomado por Jesus. Porque o cabra lá não queria saber mais de nada, abandonou tudo. Disse, não, vou voltar a cuidar lá dos peixes, vou voltar ao meu barco, minha pequena empresa. O Pedro lá era um MEI, né? Era um microempreendedor individual, né? E aí ele foi voltar lá ao barquinho dele, mas Jesus aparece lá e disse, não, Pedro, tá tudo certo aqui, vamos continuar o discipulado, que não acabou nada. E tu me amo sim, Senhor, tu sabe. Então apacenta meus cordeirinhos e vamos aí. Toca o barco, mas é outro barco, não aquele, né? E aí continuou. Mas olha só para a gente entender essa dinâmica, né, do discipulado, essa necessidade de se envolver com a pessoa, isso dá muito trabalho, como eu falei, isso é desgastante, isso leva muito tempo, é ingrato muitas vezes, mas a gente não faz nada por outro motivo a não ser por uma obediência e por amor a Cristo nosso Senhor. E aí nós nos envolvemos com as pessoas. Quem discipula precisa ter um amor profundo pelo ser humano, independente de quem seja esse ser humano. Nós não selecionamos pessoas, nós não escolhemos uma e rejeitamos outras. Nós discipulamos todos aqueles que Deus traz a nós e aqueles que estão dispostos a serem discipulados. Então é isso, amados, que a gente deve fazer, né, como aqueles que aprenderam de Cristo e estão ensinando alguém. E todos precisam ter essa dinâmica de vida. A gente vai aprendendo de Cristo, a gente vai sendo amadurecido. É assim que é a igreja, é assim que deve ser a igreja. É assim que deve ser, inclusive, a vida, a família, por exemplo. Se a gente pegar a família, é isso que acontece. Pais, pessoas mais maduras, têm filhos, geram filhos. Esses filhos são educados, são amadurecidos, são emancipados. Isso eu acho interessante a gente falar também, né? Porque a gente não torna uma pessoa dependente da gente. O papel de uma pessoa mais madura, seja um pastor, como eu disse, ou qualquer outro líder, ou um irmão mais experiente, né, que discipula outro que está chegando agora na fé, o papel dele é emancipar dele e levá-lo a Cristo. E que essa pessoa tenha maturidade de andar com as suas próprias pernas, né, e se relacionar com Cristo, sem depender desse discipulador. Vai, ali no início, depender de muitas coisas. Porque, como eu falei, é um bebê espiritual, né, nesse sentido, é uma pessoa ainda com muitas questões e não sabe resolver e tal, e aí nós ensinamos a Bíblia. Então assim, hoje eu discipulo, já faz um bocado de tempo que eu discipulo um bocado de gente ao longo desse tempo, não é um bocado de uma vez só não, né? E talvez eu discipule aí, sei lá, 10, 12, 15 pessoas, não sei nem se chega a isso, mas ao longo da minha vida é toda essa dinâmica que eu assumi, né? E a questão mas eu fui discipulado lá atrás de alguma maneira, de uma forma meio precária, reconheço, mas teve alguém lá que eu não sabia nem o beabá do evangelho e chegou para mim e falou, não, irmão André, vem cá, só que a Bíblia diz assim, eu não sabia nem que tinha lá o texto lá que ele estava me falando, nem sabia que era daquela forma, chegando do mundão com 21 para 22 anos, né? Eu estou falando há 25 anos atrás. E a cabeça era a cabeça que não tinha sido transformada ainda. Jesus tinha me liberto, eu tinha nascido de novo, eu amava a Jesus, mesmo não o conhecendo como eu conheço hoje, né? Mas ainda eu não sabia de um bocado de coisa, porque eu vim do mundo com 21 para 22 anos de idade, então assim, minha vida até então tinha sido norteada por uma série de valores e princípios, mas eu tinha nascido de novo.
né? O que eu vou falar aqui, o novo nascimento não é o tudo no Evangelho. Ele é o ponto de partida, amados. Né? As pessoas pensam que é ganhar almas. Vamos ganhar vida. Evangeliza, leva as pessoas lá na frente, levanta a mãozinha, ora por elas e ganhamos 10 pessoas no culto aqui. Ganhou coisa nenhuma. Enquanto essa pessoa não for discipulada, não for amadurecida, for emancipada daquele cidadão e essa pessoa, ela de fato comece a caminhar com Cristo com as suas próprias pernas, essa pessoa não foi ganha ainda. Ela foi até levada a Cristo. Mas como eu disse, o novo nascimento não é o tudo. É o ponto de partida, né, para algo que a Bíblia chama de santificação, de amadurecimento cristão, de aperfeiçoamento cristão, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Então eu coloquei aqui essa questão. O Evangelho é uma reeducação para se viver a vontade de Deus. E para que isso seja possível, é preciso aprender a desaprender para aprender. Vamos ler o texto bíblico em Mateus capítulo 28, verso 16 ao 20, amados? Vamos lá? Abrir a Bíblia no capítulo 28, o último capítulo de Mateus, né? O Evangelho segundo Mateus, nos versos 16 ao 20, né? Ele registrou aqui as próprias palavras de Jesus, a fala do nosso Senhor Jesus. Então aqui a gente tem uma orientação bem direta, né? Bem direta mesmo do nosso Senhor Jesus. Então, lá no final do ministério de Jesus, da vida de Jesus, ele fala isso aqui, ó. Capítulo 28 de Mateus, versos de número 16 até o 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha a ordem de Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Alguma versão de vocês, ao invés, no verso de número 19, ao invés de estar assim, ensinai todas as nações, está fazer discípulos? Se alguém puder contribuir, tá, Aline? Da Aline tá. Então a Aline já está confirmando aí que no verso 19, ao invés de estar ensinar todas as nações, está fazer discípulos. Porque é a mesma coisa, né? Fazer discípulos é ensinar, né? E ensinar é fazer discípulos. Porque o que é um discípulo? Né? Até a palavra matetes, que está lá no texto original aqui, né? Ensinai as nações, outras nações, ou fazer matetes, fazer discípulos, é aquele que aprende. Um discípulo é aquele que aprende. E é interessante, para se referir às pessoas que seguem a Jesus, há 3 termos, né, principais aí no Novo Testamento. O primeiro é cristão, o segundo é crente e o terceiro é discípulo. Se eu não estou invertendo aqui a ordem, é isso. O termo cristão, a palavra cristão, vai aparecer 2 vezes no Novo Testamento apenas, para se referir àqueles que seguem a Cristo 2 vezes. A palavra crente ou crentes aparece 3 vezes. Se eu não estou invertendo, é isso aqui, tá? Uma é 2, a outra é 3. A palavra discípulos, para se referir àqueles que seguem a Jesus, mais de 250 e tantas vezes. Então, olha a ênfase, né? Como os discípulos de Cristo, como os seguidores de Cristo, eles são chamados de discípulos. São de cristãos também, de crentes também, pouquíssimas vezes. Mas assim, infinitamente, muito mais vezes, são referidos como discípulos, ou seja, aqueles que seguem alguém, aqueles que seguem o Mestre, no caso Jesus. E seguir aqui é sinônimo de aprender de. Né? Eles aprendem de Cristo. E a gente vai ver aqui como Cristo ensinava. Tinha 2 formas, no mínimo, aqui a gente vai ver. Tá? E o modelo é Jesus, como eu falei aqui. Não tem modelo de discipulado, um método de discipulado. Não é Jesus, amados. A gente precisa entender que quem rege esse negócio todo é Cristo. Eu não tenho igreja. Eu, como pastor, eu não posso fazer uma igreja daquilo que eu acho, daquilo que são as minhas preferências. Não, eu preciso entender o que Jesus ele tem a falar sobre a igreja, sem as minhas preferências, sem as minhas teologias, minhas correntes teológicas de preferência.
o que eu acho, não, amado. Um dia um rapaz falou assim, mas um pastor não pode ter igreja? Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Jesus tem a igreja dele e o pastor pode ter a dele também. Jesus disse, eu edifico a minha igreja. Então Jesus está edificando a igreja dele. E quem quiser edificar a sua igreja, que edifique a sua. Então, né? Se a pessoa morreu, aí viveu sem pecado, nasceu de uma virgem, ressuscitou o terceiro dia, enviou o Espírito Santo, pode ter a igreja dele. Não tem problema. Né? Brincadeiras à parte, mas é tudo aqui, lógico, muito sério e verdade, porque eu não tenho direito. A igreja de Cristo foi comprada por ele. Como a igreja, como essas pessoas foram resgatadas por Jesus a preço do seu sangue puro, inocente naquela cruz do Calvário, como eu devo tratar essas pessoas como pastor, como cuidador de pessoas. O pastor quem é? Nada, ninguém mais do que um irmão mais velho nesse contexto de família, mas é um irmão mais velho. Eu tenho 2 filhos aqui, né? A Aline os conhece pessoalmente, Helenúcia, acho que não viu, né? Os meninos, né? Ainda não, né, Helenúcia? Marquinhos aqui também não lembro, enfim. Tenho 2 meninos aqui. Um vai fazer 6 anos agora em abril e o outro faz 17 anos em março. E aí eu já ensino de 16 anos a cuidar do de 5, né? Guardada as devidas proporções das responsabilidades, né? Claro, tem coisa que é eu e a mãe, não tem jeito, eu não vou colocar uma responsabilidade que não cabe a um menino de 16 anos. Mas ele já tem responsabilidade sobre o de 5 anos. Ele já tem algumas responsabilidades lá, né? Então, assim, isso é a família. Família da fé deve ser assim. Nós devemos inculcar na cabeça de cada um dos irmãos que os que são mais velhos, mais experientes, mais maduros, como eu falei, é relativo essa questão de faixa etária, né? Tempo de casa é relativo também, não quer dizer muita coisa não, como a gente já viu no livro de Hebreus, né? Então tem gente aí que está 30 anos na igreja, mas é imaturo. É preciso ensinar ainda algumas coisinhas básicas, não pode fazer fofoca, não deve, né? Tem inveja, ciúme, né? Então as coisinhas básicas do evangelho, tem uns irmãos que ficam patinando ainda. Talvez porque não foi amadurecido, ensinado, né? Não foi tratado o caráter, e a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Eu tô falando que a gente vai ver tudo, a gente não chega lá, né? Mas a gente não, que isso aqui é método de novela, tá? Aquele capítulo que nunca chega para vocês não perder aqui nenhum episódio. E aí, esse é o processo, né? Forjar caráter, moldar caráter, ensinar as pessoas, tratar o pecado, amados. Esse é o processo do discipulado. É forjar o caráter de Cristo em cada indivíduo, né? Cada indivíduo. E a ordem de Jesus que nós lemos aqui no capítulo 28 de Mateus, ensinar, vocês vão e façam discípulos, batizando, ensinando. Olha que coisa interessante. A ordem aqui, como alguns pensam, não é ir, não é o fazer missões e ir. Jesus não está falando isso. Vão, né? Esse não é a ordem de Jesus. A ordem de Jesus é fazer discípulos. O ir é natural do discípulo. Lembra que eu falei para vocês que discípulo é aquele que caminha, aquele que segue? Então, por ser discípulo, é natural que eu vá. Tanto é que a tradução melhor aqui, extraída do original, não é assim, portanto, ide. É tendo ido. Olha só, tendo ido, né? Ou quando forem, quando forem não, tendo ido, né? Vocês façam discípulos. Enquanto vocês estão indo, essa tradução no português seria mais refinada. Se extrairmos da língua do idioma original, que é o grego, amados, tá certo? Então Jesus disse, ó, enquanto vocês estão indo, portanto, tendo ido, façam discípulos. Então a ordem aqui, o imperativo é fazer discípulos. É fazer pessoas amadurecidas na fé cristã, que se pareçam com Jesus. E ele diz assim, ó, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. Aqui também a gente precisa prestar atenção que Jesus não está dizendo assim, ensine e batize. Não, enquanto vocês estão indo, ensine os discípulos, batizando-os, ensinando-os. Na língua portuguesa a gente tem algo chamado de gerúndio, né? O gerúndio é isso aqui, ó, ensinando, batizando, caminhando. Não é algo que se faz, é algo que vai se fazendo, é algo contínuo, né? Que no grego aqui, no idioma grego, é o verbo chamado de auristo,
que é parecido com o gerúndio. É uma ação contínua. Enchei-vos do Espírito Santo, por exemplo. É uma ação contínua, não é estanque. Não é ensinar pontualmente. É ir ensinando. É ir batizando. Não é? Lógico que não está falando no contexto aqui batizando a mesma pessoa várias vezes. Mas é fazendo isso. Isso é um hábito da igreja. É um natural da igreja. Né? Nesse contexto coletivo aqui. É que tenha essa pegada, como diz um amigo meu, né, de ser uma agência pedagógica. Então nós precisamos ser como é a família, como deve ser a sociedade. Nós devemos sempre nos relacionarmos com as pessoas ensinando alguma coisa. Sempre levando para elas algo que agregue na vida delas. Algo que acrescente na vida delas. Amados, todo encontro de um cristão deveria ser para transmitir revelação, transmitir vida. Transmitir instrução, sabedoria, conhecimento celestial. Eu não posso me encontrar com um irmão e falar de coisas fúteis. Eu não posso me encontrar com outro ser humano e falar de coisas banais. E eu não estou falando de ser bitolado, não. Eu estou falando de conversar de algo que gere vida, amados. É isso que a Bíblia diz, gere vida, sabe? Um bom papo, ainda que falando de coisas, entre aspas, naturais, mas gera vida. É isso. É isso que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, né? Então, ensinando, batizando, fazendo discípulos, tá? A igreja precisa ser essa agência, né? Eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar tudo, né? Essa agência aí pedagógica, tá? Então, o novo nascimento, como eu disse, não é tudo, porque a necessidade de amadurecer na fé, tá? É que pode fazer toda a diferença, para viver aquilo que o Evangelho propõe. Vamos ler dois textos, o primeiro é em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso 1 e 2. As duas cartas de Pedro têm um tema que é novo nascimento. Pedro escreve as suas duas cartas com esse tema, vida nova em Cristo, novo nascimento. Ele vai trabalhar essa questão de discipulado assim, de uma maneira fantástica, a nova vida em Cristo, caráter cristão, comportamento, como que a gente lida com as adversidades no dia a dia, no trabalho. Pedro fala sobre isso nas suas duas cartas. Então é excelente essas duas cartas de Pedro para a gente entender isso, tá? Fica como tarefa de casa? Pronto, já achei aqui um negocinho para dar para vocês. Tarefa de casa. Lê as duas cartas de Pedro, que é facinho, né? Uma acho que é 3 capítulos e a outra é 2. Não dá nem 5 capítulos, as duas cartas. Ó, já li, no começo do ano, li 2 livros da Bíblia, 1º e 2 Pedro. Em 5 minutos você faz isso. Tarefa de casa, amados. Depois vocês dão um caderno para eu dar um vistozinho lá e colocar parabéns que vocês fizeram isso aí, tá? Então, tá bom? Leiam, fica a minha sugestão para essa semana. É sério, façam isso. Vocês têm aí 7 dias para ler 5 capítulos, amado. Olha só, menos de um capítulo, né? É isso, menos de um capítulo por dia. Leiam, sério mesmo, leiam 1 Pedro e 2 Pedro. Não, acho que eu estou exagerando, né? O 1 Pedro tem 5 capítulos, né? Deixa eu ver aqui. 5 capítulos e o 2 Pedro tem 3. Ou seja, vocês têm 8 capítulos para ler em 7 dias. Dá 1,2 capítulos por dia, mas, tá? E curtinho, então assim, 10 minutos estourando, para quem lê devagar. Para quem lê na velocidade 1, leu na velocidade 1, hã? Oi, Marquinhos. Quantos pontos vale? Vale, ô meu irmão, tu quer ponto nisso? Quer ponto em tudo também, né, mano? Vale aí uma edificação de brinde na vida de vocês, tá? Vale meio ponto. Pronto, 0,5, meu irmão. Já para falar que eu sou ruim, que eu estou entrando nesse ano novo aqui meio amargo, meio ácido, 0,5 ponto. Então façam isso, 8 capítulos, mas façam mesmo, leia assim, ó. Embora vocês vão fazer uma leitura que a gente chama de superficial, porque é apenas leitura, né? Não é um estudo e tal, mas leiam assim devagar, prestando atenção nas expressões, tentando entender, né, o que está escrito no sentido mais superficial. Ó, o Pedro está falando assim, o que está lendo, está escrito lá mesmo, dizendo, vá lendo de uma maneira pausada, respeitando pontos e vírgulas. Façam isso, essa leitura vocês vão perceber que vai ser muito proveitosa. Embora não seja um estudo aprofundado, mas vai ser muito proveitosa. Façam isso, amados. 8 capítulos em 7 dias, eu acho que eu não estou pedindo nada que seja absurdo para vocês e exaustivo, né? Mas enfim, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Prestem atenção aqui o que Pedro vai dizer. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas,
e todas as murmurações. Percebam como ele vai dando orientação para esses novos convertidos, para esses irmãos, melhor dizendo, tá? Como eles devem deixar algumas práticas, alguns sentimentos pecaminosos. Deixem essas coisas, abandonem essas coisas. E no verso 2 ele diz, desejai afetuosamente, né? Algumas versões vai estar ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha que coisa interessante. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Olha como Pedro compara, de fato, o novo nascimento com aquela figura que eu falei, de um menino que nasceu agora, veio ao mundo, e ele deseja desesperadamente o leite materno, amados. Né? Já viu o desespero de um bebê querendo mamar? Meu Deus do céu. A gargantinha daquela criança parece que vira um megafone, né? É um negócio desesperador para a gente estar ouvindo, né? E a gente que é pai, inclusive, está com o menino no colo e não tem o que ele quer. Que a mãe foi ali e disse que já volta e a gente não tem. A mãe consegue acalmar, a gente não dá jeito. Então, o que acontece? Olha, desejai ardentemente, afetuosamente, como um menino, novamente, que nasceu, o leite racional, não falsificado, porque por ele vocês vão crescendo. Olha como Pedro ele diz, esse leite racional, ele se refere à própria palavra de Deus, né? Agora, na segunda carta de Pedro aqui, ó, capítulo 1, verso 3 ao 10, já um textozinho um pouquinho maior. Vamos ler aqui, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 10. Lembrando, leiam essas duas cartas nessa perspectiva. Pedro está falando para pessoas que nasceram de novo, pessoas que necessitam amadurecer na fé. Ou seja, é o discipulado. Leiam sempre com isso em mente, tá? Não outra coisa. Ah, é profético. Ah, não sei o que. Não, leia com isso em mente, porque de fato é isso que Pedro intenciona a escrever essas duas cartas. Então, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do 3, verso 3 ao 10. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, né? Tudo. O que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Guarde essa expressão aqui. Vocês possam ser participantes da natureza divina. É importante isso aqui, porque um pouquinho para frente eu vou falar sobre essa questão de ser participante da natureza divina. Havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, todo o cuidado, toda a prudência. Aqui que começa, ó, acrescentai a vossa fé. Então ele parte do princípio que a pessoa tem a fé, né? Então a fé deve ser acrescentada à virtude. A virtude deve ser acrescentada à ciência, o conhecimento, né? A ciência deve ser acrescentada à temperança. A temperança deve ser acrescentada à paciência. A paciência deve ser acrescentada à piedade. A piedade deve ser acrescentado o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, ou seja, que é o amor em prática, né? Não é só o sentimento do amor fraternal, a caridade é a prática do amor, tá? Aí verso de número 8. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, veja só, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso jamais tropeçareis. Nesse texto aqui, Pedro está dizendo sobre a importância de se acrescentar a fé viva em Cristo, porque já está participando da natureza divina, ou seja, já nasceu de novo, deve estar acrescentando mais a fé, a virtude, o conhecimento, a piedade, a temperança. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, cresçam, né? Cresçam na fé, agreguem, frutifiquem, amadureçam. Essas virtudes, elas precisam ser semeadas, né? E precisam frutificar na vida do novo nascido. Porque ele diz, se vocês fizerem essas coisas, vocês não vão ser pessoas estéreis, ou seja, gente que não gera, né? Por que muitas vezes algumas pessoas estão há tempos num contexto de igreja e elas não geram vida, elas não desfrutam daquela vida que Jesus disse que teriam se crescem nelas,
que é a vida abundante do Evangelho, amados. Quantos de nós, num contexto de igreja, somos colocados, inclusive, para muitas atividades, liderança e tudo mais, mas são pessoas que ainda nem experimentaram a paz transbordante, a esperança viva da vinda de Cristo, do Evangelho, não experimentaram ainda alegria no Espírito Santo, abundante, apesar das adversidades. Porque muitos de nós não crescemos de fato como discípulos de Cristo, né? Talvez não seja por isso, porque nós não fomos alimentados adequadamente, não somos instruídos. Eu não estou falando de passar informações apenas não, que é o que a gente vai ver também um pouquinho mais para frente aqui. Não é uma questão de passar informação, é a questão de experimentar, experienciar. Não sei se vocês prestaram atenção, mas lá na primeira carta que nós lemos juntos, no capítulo 2, no verso 3, diz assim, olha, se é que já provastes que o Senhor é benigno, né? Então provar. O salmista diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Provar de Deus, amados. Desfrutar de Deus. Esse relacionamento íntimo, profundo, contínuo, de perseverança, de aprofundamento diário e por toda a vida, num relacionamento onde o Espírito Santo vai gerando em nós, vai edificando em nós a pessoa de Jesus Cristo, a ponto das pessoas olharem para nós e aí as pessoas não sabem mais se está olhando para nós ou está olhando para alguém que é tão parecido com Cristo que pode ser o próprio Cristo. E aí, de repente, ele é chamado de cristão. Ou é chamado de discípulo, porque caminha junto com Cristo, Cristo junto com ele. As características de Cristo vão sendo evidenciadas na vida dessa pessoa, né? Pela paz que ela tem, pela tranquilidade que ela tem na vida, apesar, como eu disse, das adversidades. Então a gente precisa, amados, atentar mais para essa importância do discipulado. Tanto nós sermos discipulados, e a gente vai ver como de fato isso precisa ser na nossa vida prática do dia a dia, né? Nós como discípulos de Cristo, e como nós devemos também, em relação aos demais irmãos, a gente também compartilhar essas coisas. A gente chama de generosidade intelectual. O que eu tenho, o que eu recebi, eu não posso reter para mim. Paulo disse lá em Atos, mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. Ele não estava falando só de dinheiro, não, também, mas de outras coisas também, como, por exemplo, o conhecimento de Cristo. Então a gente compartilha, a gente partilha, né? O Evangelho diz a respeito disso, de partilha, de comunhão, de estar juntos à mesa, de um servir ao outro. Né? Aquilo que eu tenho eu não posso reter para mim. Porque é bem-aventurado, mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. Não é porque tem para dar, é porque não retém para si. Então eu não posso reter para mim aquilo que eu tenho de abundante que Deus está gerando em minha vida. Aquilo tem que transbordar, tem que ir além da borda da minha vida e respingar nas outras pessoas, amados. Então, assim, um discípulo de Cristo, cheio do Evangelho, ele transborda nisso. No seu transbordar, ele alcança as pessoas em sua volta. E a gente precisa fazer isso intencionalmente, isso não é automático. Isso não é assim, sabe? Não vai acontecer, não vai se não for intencional, se não for planejado, se não for como um estilo de vida, se não for algo programado para a vida, não vai ser. Não é automático, né? Tem que ser de uma forma que seja um projeto de vida. O projeto de vida que eu tenho, especificamente eu, é sempre partilhar aquilo que tenho recebido de Deus. Porque eu não posso reter para mim. Se é algo... Vocês não têm noção de como eu fico maravilhado quando eu sou edificado assim. Eu falo, meu Deus do céu, e agora, Jesus? Me dá sabedoria para partilhar esse negócio aqui. Porque o Senhor ministrou na minha vida, no meu coração, na minha mente, uma coisa assim tão maravilhosa. A minha grande dificuldade é como Deus... comunicou para mim, eu comunicar para os irmãos. Essa é a minha dificuldade, né? Que aí me entra a limitação que eu tenho, entra as minhas dificuldades, entra um bocado de coisa que eu falo, Jesus amado, mas para mim foi tão bom, porque eu não consigo passar esse trem do jeito que eu recebi do Senhor, né? Então, o meu maior desafio é pedir para o Espírito Santo, como todo... Antes de iniciar uma aula aqui, eu oro, falo, Jesus, me dá sabedoria, me dá simplicidade, objetividade, me dá palavras para eu compartilhar esse negócio que está dentro de mim, borbulhando, essa vida que não está cabendo em mim aqui, eu preciso falar para alguém. Um tempo, né, já acabando aqui, pelo menos a transmissão aqui, a gente vai ter uns minutinhos aqui nos bastidores só a gente, tá? Vou ver se eu consigo aqui, pelo menos 5 minutos.
Mas um tempo eu fiquei sem dar aula, né? Um período, precisei assim trabalhar em empresas e tal. E aí toda a conversa que eu tinha com a Vânia era uma aula. Ela falou, você tá carente, vai dar aula. Tudo que eu pergunto aqui, você já quer explicar um monte de coisa da Bíblia para mim? Mas é isso, amado. Então, esse desejo nós precisamos ter, sabe? De partilhar o Evangelho. A gente precisa planejar a nossa vida para que isso aconteça, para que isso seja feito intencionalmente. A gente precisa se relacionar com pessoas, a gente precisa olhar para as pessoas, dispensar tempo para as pessoas, orar a Deus e buscar algum meio de alcançar aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, enfim, quem quer que seja. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente também que muitas vezes um rediscipulado é necessário, né? Porque às vezes as pessoas anos na igreja e aí cai num pecado, numa situação, ela precisa ser rediscipulada. As pessoas desconsideram isso também, né? O que é a disciplina? A disciplina não é o castigo, a disciplina não é a exclusão das pessoas de uma atividade da igreja, não é colocar de banco, como a gente fala. A disciplina a disciplina vem de discipulado. É você reensinar. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te. Então, onde foi o ponto da queda da pessoa? Por que a pessoa caiu naquele pecado, naquela situação? Então, o discipulado foi interrompido. Agora, vamos reiniciar o discipulado? Vamos. E aí a disciplina é isso, né? Disciplina vem de ensinar. Nós que somos de uma geração, fora a Aline aqui, que é novinha, né? Mas assim, alguns de nós, pelo menos na minha visualização aqui, nós não chamávamos, viu, Aline, na escola, de matéria de português, matéria como fala, de geografia, matéria de história, matéria de matemática. Não era assim que a gente falava. A gente falava assim, disciplina de geografia, disciplina de ciências sociais. Eu vou falando aqui, os irmãos, a gente já vai redescobrindo a idade, quer ver? Ó? Disciplina de OSPB, disciplina de educação moral e cívica. Tá vendo só? Os irmãos aqui já vai denunciando que geração que é, né? Essas matérias nem existem mais na grade curricular, que pena. Então, assim, a gente chama de disciplina, porque é isso, é ensino, né? Então, disciplina não é castigo, não é punição, como muitas vezes nós entendemos. Disciplina é ensinar novamente aquele que foi indisciplinado naquela situação lá. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus